Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Mais um domingo com a graça do nosso Deus. Hoje, terceiro domingo do mês de abril, um mês das nossas decisões que suspenderam aí as nossas atividades, mas até aqui o Senhor Deus nos tem abençoado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nesta manhã tão bonita de domingo, quero convidá-los a que leiamos o texto de Isaías, no capítulo 6, versículos de 1 a 8, que diz exatamente o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou os meus lábios, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Mesmo em casa, no aconchego do seu lar, feche seus olhos e acompanhe comigo esta oração. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque mesmo em tempos difíceis como esse que estamos vivendo, nós podemos dizer como Teu povo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero pedir agora, Pai, a Tua orientação e a Tua assistência para a reflexão que faremos em Tua palavra. Dá-nos, Pai, um bom dia, um bom domingo em Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo, de fato, dias difíceis, dias estranhos, dias de insegurança, dias de medo em que as pessoas andam nas ruas desconfiadas, olhando uma para outra, e é perceptível o medo, a insegurança em que nós estamos vivendo nesses tempos de Covid-19. O texto que nós lemos, texto de Isaías 6, de 1 a 8, é um texto clássico do livro de Isaías que mostra o exato momento em que o Senhor Deus chamou Isaías para a sua função profética. E o texto começa falando de um ano difícil para o povo de Israel. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias. Isaías então relata ali a sua visão e o seu chamado. É um texto muito propício para o momento em que nós estamos vivendo aqui em Americana e região. E eu queria meditar nesse texto hoje sobre algumas visões necessárias em que nós devemos ter nesses tempos de Covid-19. Algumas visões em que nós devemos ter nesses tempos de Covid-19. E a primeira visão, minha irmã, meu irmão, em que nós devemos ter, que eu tenho que ter, que você pode também ter, e que eu convido você a ter, é exatamente a visão de um Deus soberano governando a história.
O texto diz: no ano da morte do rei Uzias, ano de crise, ano difícil para o povo de Israel, Isaías vê Deus no alto e sublime trono. Esta visão de Deus no trono me permite convidar você também a ter a mesma visão e perceber que o nosso Deus continua soberanamente governando a história. O Covid-19 não pegou Deus de surpresa. Deus não se surpreende com os acontecimentos. Nada está fora do controle, da ação, do governo soberano do nosso Deus. E Isaías percebeu isto, apesar de ter sido um ano difícil, ano em que o próprio rei Uzias tinha falecido, um ano de crise em Israel. Neste ano, Isaías sobe ao templo e tem uma visão de Deus no trono. Meu irmão e minha irmã, nós até podemos pensar que o mundo está desgovernado. Nós até podemos pensar que as nações estão perdidas sem saber o que fazer. Nós até podemos perceber uma certa insegurança, sim, nos governantes do mundo, não sabe que ação tomar, que rumo caminhar, por onde trilhar, por onde direcionar os seus caminhos. Mas nós, como igreja, nós, como cristãos, somos desafiados ou convidados a entender, a ver Deus governando a história. O nosso Deus governa. Diz o salmista: Deus reina. Nada pode surpreender o nosso Deus. Essa crise em que nós estamos vivendo não surpreendeu o Senhor. Nada está fora do controle da ação soberana, bendita e santa do Senhor Deus. Portanto, esta é a primeira visão que eu quero convidar a você a ter comigo, a visão de um Deus governando, de um Deus no trono. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Deus reina, Deus governa em tempos de Covid-19. Esta é a primeira visão. A segunda visão que eu quero convidar você, minha irmã, meu irmão, neste domingo pela manhã, a ter, é exatamente a visão da nossa pecaminosidade, do nosso estado de miséria, da nossa maldade interior. Isaías, assim que tem uma visão nítida de Deus, também tem uma visão nítida de si mesmo, e ele então diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o sublime, o eterno. Isaías vê a si mesmo. Isaías, ao ver Deus governando, agora como que num reflexo ele olha para si e percebe a sua maldade, percebe a sua impureza, percebe o seu pecado e faz então a confissão das confissões, que é a minha confissão hoje, que é a nossa confissão todos os dias. Nós somos um povo impuros, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos miseráveis e nós carecemos da graça do nosso Deus. Às vezes, nós somos tentados a achar que nós somos melhores do que os outros. Olha, pastor, o senhor pode ser uma pessoa ruim, mas eu não. Eu sou uma pessoa boa. Nessa semana que passou, nós conversamos com um colega, com um amigo, exatamente sobre isso. Meu irmão e minha irmã, nós não somos bons. Não há nada de bom em nós. O que há de bom em nós, na verdade, é a graça de Deus atuando em nossa vida. E se o Senhor Deus retirar essa graça das nossas vidas por um segundo sequer, nós vamos revelar toda a nossa miserabilidade. O grande profeta Isaías,
quando tem uma visão de Deus governando, tem uma visão de si mesmo e não tem outra postura a não ser confessar a sua maldade, a sua miséria, estendendo essa miséria ao povo. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Esta é a minha condição. Mesmo estando aqui pregando a você, eu não sou melhor do que você. Eu sou pecador e careço da graça e da misericórdia de Deus. Assim como você também é pecador e carece da graça e da misericórdia de Deus. Esta é uma outra visão que nós temos que ter de nós mesmos. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu sou pecador. Você é pecador, nós somos falhos e nós carecemos de também cultivar essa visão de nós mesmos e dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou o homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Esta é a segunda visão em que nós devemos ter em tempos de Covid-19. A primeira, ver Deus no trono, governando soberanamente. A segunda visão, a visão que eu tenho que ter de mim mesmo, olhar para mim mesmo e perceber a minha miséria, o meu pecado, as minhas falhas e a minha incapacidade. Em terceiro lugar, visões para a igreja em tempos de Covid-19. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, também precisamos ver, além do nosso pecado, ver e perceber a graça de Deus. Porque o texto diz que, de repente, um dos serafins que estava no trono voou para Isaías, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar que ele tinha visto, e com a brasa ele toca os lábios do profeta e diz: olha, Isaías, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. É a visão da graça de Deus. É a visão da misericórdia de Deus. É a visão do perdão de Deus. É a visão que nós também não podemos perder. Pecadores sim, mas pecadores redimidos pela graça de Deus. Pecadores sim, mas pecadores resgatados pela graça de Deus. Pecadores sim, mas pecadores perdoados pela graça de Deus. Pecadores sim, mas pecadores lavados no sangue do Cordeiro. E esta é a grande diferença entre os pecadores que estão hoje na igreja e os pecadores que estão lá fora da igreja, aqueles que não encontraram ainda a graça maravilhosa do nosso Deus. Mas pecadores perdoados. Esta é a visão também que nós devemos ter. A visão da graça maravilhosa de Deus. A visão da misericórdia de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é uma visão que nós não podemos perder. Nós não podemos ficar míopes em relação à graça de Deus. E sempre perceber em nossas vidas a graça maravilhosa do nosso Deus. E fazer tudo debaixo da graça de Deus. Nada sem ela. Visões de Deus, ou visões para a igreja em tempos de Covid-19. Ver Deus no trono, governando. Ver, perceber o nosso pecado. Em terceiro lugar, perceber a graça de Deus. E em quarto e último lugar, ver também a, entre aspas, necessidade de Deus. Porque aí o texto diz que Isaías, depois disso, depois que ele foi perdoado, ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Percebe que é uma pergunta que revela que Deus tem uma necessidade. E eu coloco aspas aqui em necessidade, porque o nosso Deus é pleno e Ele não tem nenhuma necessidade em si mesmo. Mas a pergunta revela isso, que Deus está procurando pessoas a quem enviar. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías, perdoado,
aquele Isaías que viu Deus no trono, aquele Isaías que viu o seu pecado, aquele Isaías que viu a graça de Deus agora não tem outra postura a não ser dar um passo à frente e dizer de forma clara, objetiva: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías vê a necessidade de Deus. Deus tem uma necessidade. Ele quer enviar a mim, enviar a você, ao mundo, aqui em Americana, em tempos de Covid-19, para sermos testemunhas do amor e da graça maravilhosa de Deus. Isaías, então, quando percebe isso, não se acovarda, mas dá um passo à frente. Não pensa duas vezes. Não há nenhuma dúvida na sua resposta. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos e minhas irmãs, visões para a igreja de Americana em tempos de Covid-19. Precisamos ver Deus no trono, governando soberanamente. Ele reina. Nada escapa ao seu controle. Precisamos perceber o nosso pecado, a nossa miséria, a nossa incapacidade de cumprir plenamente a vontade de Deus. Precisamos perceber a graça maravilhosa do Senhor Deus. E por fim, perceber e entender que Deus conta comigo, Deus conta com você, e a nós, a mim e a você, cabe dizer: Senhor, usa-me. Senhor, eis-me aqui, eu quero ser testemunha do teu amor e da tua graça. Bom domingo, que Deus o abençoe, para que você possa desenvolver no seu dia a dia essas visões para a igreja em tempos de Covid-19. Oremos ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que tem falado ao nosso coração, nós te rendemos graças, Pai, e pedimos que o Senhor nos abençoe como igreja, para que possamos desenvolver, Pai, essas visões em tempos de Covid-19, ó Deus, entender que o Senhor reina, que o Senhor governa, que nada escapa ao teu controle. Entender, ó Pai, que a nossa miséria, o nosso pecado, a nossa incapacidade, Senhor, de cumprir o teu querer. Entender, Pai, e ver a tua graça sobre as nossas vidas. E, Senhor, dar um passo à frente e dizer: eis-me aqui. Abençoa, Pai, o teu povo neste domingo, cada irmã, cada irmão, cada família, que todos nós, Pai, sejamos alvos da tua graça, da tua bondade e da tua assistência. Ó Deus, esta é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. O Senhor esteja ao teu lado, como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te completamente de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com o seu amor. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito do Senhor sejam com todos nós e com todo o povo de Deus disperso na terra, hoje, aqui, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Um bom domingo, irmãos.